muitos ao mesmo tempo, né? Que delícia. Espere aí. Por favor. Olha, eu tenho um contrato com a Globo, eu não posso sair em qualquer filmagem. Não, mas essa daqui não é qualquer uma, não. Então Só fazer só um minuto. É porque boa noite, meus queridos. Como eu estava falando, muito bom estar aqui com vocês, né? O título do nosso estudo hoje, O Arado e as Colheitas da Vida, foi inspirado no texto do Emmanuel, chamado O Arado, presente no livro Pão Nosso. E é um texto curtinho, mas muito interessante, porque o Emmanuel ele faz uma comparação com a nossa vida e com uma lavoura. Então, o Emmanuel diz o seguinte, que numa lavoura é preciso usar o arado, né? E lembrando que o arado é um instrumento agrícola muito antigo, hoje ele já é mecanizado naturalmente, mas Emmanuel se refere a um arado ainda de tração manual, mesmo animal. Então, ele diz que numa lavoura é preciso usar o arado, né? O arado, o que ele faz? Ele revolve a terra, ele mexe na terra. Aí ele traz os nutrientes que estão mais abaixo para a superfície. Então ele afofa a terra e com isso a terra fica preparada para receber a semente. Aí vem a chuva, vem o sol e com isso se tem uma colheita. E a vida, Emmanuel nos fala que a vida é a mesma coisa, a gente tem que agir na nossa vida. Da mesma maneira que o arado ele traz os nutrientes da parte mais baixa da terra para a superfície, para receber a semente e a semente brotar, nós temos que tirar de dentro da gente o que nós temos de melhor, trazer para a superfície para recebermos as bênçãos de Deus e com isso termos boas colheitas na nossa vida. Ou seja, recebermos coisas boas da vida, produzirmos coisas boas na vida. Então é isso que Emmanuel nos diz. E lá no meio do texto ele tem o seguinte trecho, ele fala assim: meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Então, o que Emmanuel está nos falando é que uma vez em que você age, uma vez em que você vai vivendo a vida, trabalhando, né? Trabalho no sentido amplo da palavra, né? Mas que você trabalha, que você busca se desenvolver, você vai recebendo bênçãos. Agora, conforme ele diz, muitas vezes você não percebe essas bênçãos porque preferimos a ociosidade e a indiferença. E é essa palavrinha indiferença que a gente quer trazer hoje para entender à luz do Espiritismo. O que é indiferença? Porque, como Emmanuel nos diz, muitas vezes a indiferença não nos permite ver as coisas boas da vida, né? E o que é indiferença? A indiferença é um estado emocional que ele é expresso pela falta de afeto. Eu não sinto nada em relação àquilo para mim é indiferente. E quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente costuma usar as seguintes expressões: tanto faz, qualquer coisa tá bom, não sei, tá bom, pode ser, não sei. São expressões muito presentes no nosso cotidiano. São expressões presentes que muitas vezes a gente fala e nem percebe, mas elas são expressões muito delicadas e são expressões imbuídas de muita falta de caridade. Jesus nunca falou um tanto faz das perguntas que fizeram a ele.
coisa serve para os irmãos, para os seus discípulos. Ele sempre tinha uma resposta clara. Então, quando alguém nos faz uma pergunta, essa pessoa merece uma resposta clara, não tanto faz. Se um de vocês me convidar para um jantar e perguntar, Daniela, você prefere carne ou peixe? E eu disser assim, tanto faz, eu não estou sendo caridosa porque eu estou tirando o prazer de vocês de me darem prazer, ou seja, eu quero fazer aquilo que ela prefere. E ela me responde como tanto faz. E aí alguém pode me dizer assim, mas Daniela, a gente tem direito a ter dúvidas, né? Claro, as dúvidas e os erros são instrumentos fundamentais da lei do progresso. Porque os nossos erros, eles nos ensinam. Uma vez que eu erro, eu sei como não fazer mais. E aí eu progrido. Uma vez que eu tenho dúvida, eu vou procurar sanar a minha dúvida. Eu vou buscar o entendimento daquilo que eu até então não sei. E com isso eu progrido. Então a dúvida, ela pode estar presente na nossa vida. Mas isso não significa que a gente não tenha que buscar dentro de nós uma resposta para o outro e para nós mesmos, né? Bom, não sei, eu gosto dos dois, de carne ou peixe, mas essa semana eu já comi carne, de repente para o jantar é melhor para a digestão à noite. Não, eu prefiro peixe. Segundo estudiosos do comportamento humano, nós fazemos aproximadamente 35.000 escolhas por dia. E são escolhas que nós não percebemos, né? Elas são tão mecânicas que nós não percebemos. Então, por exemplo, se eu ponho minhas mãos aqui, isso é resultado de uma escolha. E por trás das nossas escolhas, o que pode ser o fato de eu estar segurando aqui o púlpito? Talvez nervosismo, né? Me dá mais... eu fico mais tranquila se eu colocar as mãos aqui. Alguma coisa está por trás das escolhas que eu faço, sejam elas simples e mesmo mecânicas. Nós fomos construindo as nossas escolhas ao longo de muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações. Os nossos gestos, a nossa postura diante da vida, as escolhas que nós fazemos diante da vida, elas refletem aquilo que somos, aquilo que pensamos. Então, se a minha torneira fica aberta a eu escovar o meu dente de manhã, ali tem uma postura em relação ao meio ambiente. Eu não estou preocupada com o gasto de água à toa. É uma postura minha, é a minha visão de mundo em relação ao gasto de água. Então, ela fica aberta. Eu não escolhi fechar. E todas as escolhas que fazemos na vida, sejam elas pequenas ou grandes, elas refletem aquilo que nós somos e aquilo que estamos nos construindo, aquilo que nós nos construímos. E lembrando que a doutrina nos explica que nós já passamos, né, de alguma forma, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. E se hoje estamos no reino nominal, é porque depois de um processo muito extenso de evolução, nós recebemos o livre-arbítrio como uma dádiva de Deus. E aí, a partir do momento que nós temos livre-arbítrio, as nossas vidas são baseadas em escolhas. Tudo que fazemos na vida é escolha. Então, o tanto faz não está de acordo com a nossa condição de espíritos encarnados. O qualquer coisa serve não está de acordo com a nossa postura de espíritos que estamos aqui em processo evolutivo. Nós sempre temos que escolher. E eu vou além. O tanto faz, né? A nossa indiferença, quando ela é resultado da ociosidade, não de uma patologia, mas se ela for resultado de uma ociosidade, ela não está de acordo nem com a nossa condição de cidadãos, porque enquanto cidadãos temos que fazer escolhas. Agora, pior do que essa indiferença nossa, pessoal, essa indiferença que nos faz falar sobre o tanto faz,
é a indiferença em relação ao outro, em relação ao que o outro sente, em relação ao que o outro vive, ao que o outro está passando. O Martin Luther King, ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: o que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio das pessoas de bem. Essa frase, ela resume bem o que é indiferença. Eu não me importo com o que o outro está passando. Eu posso ser até do bem, né? Mas eu não me importo com o outro. Aí eu fico calada e deixo o outro passar por aquele processo sozinho. E essa indiferença, muitas vezes, ela vem mascarada de neutralidade. Sabe por que a gente mascara essa indiferença com um adjetivo de neutro? Porque é muito difícil fazer escolhas. E mais difícil ainda que fazer grandes escolhas é respeitar a escolha do outro. Porque nós espíritas sabemos que nós temos que nos posicionar diante da vida. E qual é a nossa posição? O Evangelho. Essa é a nossa escolha. Então temos que nos posicionar e temos que respeitar a escolha do outro. E isso é tão difícil. Então muitas vezes nós nos dizemos assim: não, eu sou neutra, eu não quero nem A nem B, tanto faz A ou B, né? E isso, conforme dissemos, não está de acordo com a nossa essência. O Criador nos fez homens e mulheres para escolhermos, e com isso nós progredimos. E essa dita neutralidade, essa indiferença, ela se traduz em apatia. Apatia é aquela frieza de sentimento que afeta o nosso semelhante, porque é muito ruim você olhar para o outro e tô nem aí, né? E a gente faz muito isso na vida diária, não dizendo necessariamente para o outro: não estou nem aí para você. Mas indiretamente a gente diz quando a gente não olha no olho daquele que está nos servindo. Quando a gente vai numa cabana de praia e nem olha para a pessoa que está trazendo o nosso alimento. Quando alguém nos pede alguma coisa na rua e a gente não olha no olho, a gente diz: não tem, né? Isso é dizer: eu não me importo com você. Não é dito oralmente, mas é dito pela falta do olhar, pela falta de um gesto caridoso. Isso é indiferença. Aí não, eu procuro não dar, eu não dou esmola para ninguém, né? Não dou porque eu não concordo com isso. Sim, você pode não dar esmola, mas você pode olhar para os olhos da pessoa, né? E a apatia, né? Ela se traduz como falta de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia, de compaixão. Tem um filósofo, eu não sei se ele é filósofo, sociólogo francês, o nome dele, se não me engano, é Gilles Lepovich, não sei, eu não lembro direito. Ele tem um livro muito interessante chamado A Ética Indolor. E ele faz a seguinte análise: eu não sei se o campo de estudo dele é só a sociedade europeia, ou se ele se refere ao mundo inteiro. Mas ele fala que essa ética indolor, o nome que ele deu a uma situação, a uma condição da humanidade agora, que é o seguinte: as pessoas hoje em dia, elas não se preocupam mais em não ser solidárias. Pelo contrário, não cabe mais a solidariedade. Então eu não faço nenhum tipo de sacrifício para o outro. O que importa sou eu. Eu nem quero fazer mais para mim, porque o avanço da tecnologia chegou a um tal ponto que eu não preciso mais fazer qualquer tipo de sacrifício. Isso começou o dia que inventaram o controle remoto, que a gente não levanta mais para baixar ou diminuir o volume da televisão. Imaginem hoje que você digita um texto e você pode arrumar o texto com inteligência artificial, ou nem digitar um texto, ela faz para você. Então, que esse tipo de situação, se nós não tomarmos cuidado, nós não queremos fazer mais nenhum tipo de sacrifício, nem por nós mesmos, quanto mais pelo outro. E isso esse filósofo chama de ética indolor.
Mas não é isso exatamente, é a questão do eu fazer alguma coisa, por exemplo, tirar alguns minutos, algum momento do meu dia para fazer alguma coisa por alguém. Isso não se tem sido mais feito, né? Só que as pessoas não fazem, mas elas promovem discursos bonitos, né? Debatem o futuro, criticam o mal, né? Praticam uma ética vazia, né? Reclamam e apontam o dedo para o outro, e aí? E aí tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que fala muito sobre isso, sobre essa indiferença, né? Sobre essa indiferença em relação ao outro, que é a pergunta 642, que a gente já deve ter lido várias vezes, mas nunca olhou para ela com um olhar, eu pelo menos nunca havia olhado para ela com um olhar tão aguçado. Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? O que o Kardec perguntou? Será que basta eu não fazer o mal para estar de bem com Deus? É isso, né? Aí o meu futuro está garantido. Eu não faço nada, eu não faço mal, eu não maltrato ninguém. Já estou tranquilo? Posso ficar tranquilo? Aí os espíritos respondem: não, bem sonoro, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Essa pergunta tem uma curiosidade sobre ela, que está presente no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, né? Um codinome do Humberto de Campos. Lá no capítulo 7, ele nos conta por que Kardec fez essa pergunta. Ele conta, eu não vou ler e vou resumir muito, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas ele conta o seguinte, que Kardec, num determinado momento de descanso, adormeceu, se desdobrou e veio ao encontro dele um espírito superior, que o levou para regiões profundas, regiões muito escuras, regiões abismais. E chegando lá, Kardec se deparou com espíritos sofredores e espíritos gritando alucinadamente e falando palavras feias e gritando de dor e um maltratando o outro, enfim. E o Kardec ficou tão preocupado com aquilo, tão machucado com aquilo, e ele perguntou ao espírito superior se aqueles espíritos que estavam ali não seriam os crucificadores de Jesus. E o espírito falou assim: não, meu querido, não. Ele responde: conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam, o próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações. Quer dizer, aqueles que ajudaram na crucificação de Jesus, o próprio Jesus os auxiliou nas suas futuras reencarnações e hoje eles se encontram muito bem. Aí Kardec disse assim: então são os imperadores romanos, aqueles que fizeram barbaridades. Aí o espírito respondeu: de certo não, meu querido. Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a 16 esferas superiores. Então, todos aqueles imperadores romanos que atacaram os cristãos e fizeram barbaridades, né, eles não tinham noção nenhuma de espiritualidade e hoje já são espíritos superiores. Aí Kardec, inconformado, continua perguntando, né? Então foram aqueles que mandaram os cristãos para a boca dos leões, foram aqueles, e esse espírito superior dizendo: não. Ele diz assim: os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização. Todos foram encaminhados à reencarnação
encarnação para adquirir instrução e entendimento. Então, nenhum daqueles que maltrataram os cristãos estão em regiões escuras e sofredoras, né? Até que Kardec não aguentou mais e perguntou, então quem são? Olhem aqui o que o Espírito respondeu. Temos junto de nós o que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da missão e do exemplo do Cristo, que se entregaram ao mal por livre vontade. Nossa, isso, né? Isso foi um baque, isso aqui. O que Humberto de Campos quis nos contar, irmão X quis nos contar, quis nos chamar a atenção, que o mal, ele feito sem conhecimento, ele tem atenuantes perante a justiça de Deus, mas o mal feito com conhecimento é um sério agravante. E aí eu pensei em nós espíritas, né? Que temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos conhecimento do que é o bem. Então, se nós praticamos o mal, teremos agravantes bastante sérios ao nosso lado, né? Junto a nós, porque nós sabemos o que é o bem. E o que é o bem e o que é o mal? Livro dos Espíritos, 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então está muito claro, ou é bem ou é mal, não tem meio termo, né? E reparem que Kardec não perguntou como se pode distinguir o bem do mal e a neutralidade. Não, ele perguntou o que é o bem e o que é o mal. Ou você faz o bem ou você faz o mal, é simples assim. Não tem meio termo, não dá para ser neutro. Eu não posso fazer o mal, mas com um pouquinho de bem. Eu não posso fazer um bem com um pouquinho de mal, não existe isso. Ou você faz um ou você faz outro, não tem tanto faz. Tem que ser uma escolha muito clara, né? Não olhar para o irmão que está de mão estendida para você, não olhar a demanda do outro que te procura, isso é fazer mal. A gente pensa no mal como se fossem grandes coisas, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia, Palestina com Israel. Hoje eu vi na televisão um problema no Sudão muito sério de fome, 150 mil pessoas morrendo de fome por causa de uma guerra civil no Sudão. Oh, que mal! É mal sim, claro que é mal. Mas e o mal que nós fazemos com os nossos preconceitos? O mal que nós fazemos com os nossos pensamentos negativos? O mal que nós fazemos com palavras malditas para aquele que está ao nosso lado, na nossa família? Isso é mal, isso também é mal. Não existe, é claro que na nossa concepção existe um mal maior e um mal menor, mas tudo é mal. E a pergunta e a resposta dos Espíritos não fala em mal maior ou mal menor, bem maior ou bem menor. Ele fala em bem e mal, não fala em tamanho dos dois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não achar que por não roubarmos, não matarmos, somos bonzinhos. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nos nossos caminhos, todos os dias, nós encontramos, conforme já falamos, uma mão estendida pedindo socorro, alguém precisando de um abraço, alguém precisando de uma palavra bendita, um vizinho precisando de uma xícara de açúcar, não importa, né? Um idoso esperando um afeto. São exemplos de terras que precisam ser aradas, são exemplos que a vida, são oportunidades que a vida nos dá para ararmos essa terra, ou seja, para atuarmos nas nossas vidas.
São exemplos. Todos os dias temos a condição de fazer o bem. Absolutamente todos os dias. Todos os dias. E aí, nos cabe, né, fazer o bem como? Nos cabe movimentar, tirar de nós, como quando falamos no início, tirar de nós as nossas potencialidades. Todos nós temos condição de ajudar, todos nós. Porque lá na resposta dos Espíritos, eles falam, porque se não agirmos assim, seremos responsáveis pelo mal originário do bem que deixarmos de fazer. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar. Nós sabemos que no planeta Terra não existe lugar sem ar, né? Não existe vácuo natural, né? Existe, em condições artificiais, você pode tirar o ar, mas em condições naturais não tem nenhum lugar da Terra que não tenha ar. Nós, espíritos encarnados, não temos condição de ficarmos vazios, sem sentimento, não dá. A gente sempre tem, né, o sentimento, tá? Faz parte de nós, né? Então, o que acontece? Se você não tem o bem dentro de você, o que você vai ter? O mal. Porque o bem ele é sutil, né? Se você deixa escapar o bem dentro de você, o que ocupa o lugar? O mal. O mal é denso, o mal é pesado. A gente vive num planeta que tem uma egrégora muito grande de pensamentos negativos que nós lançamos todo dia nesse planeta. Né? A espiritualidade diz isso, tanto que é muito difícil para espíritos virem aqui, porque tem que atravessar camadas muito densas, muito pesadas desse mal, desses pensamentos, desses sentimentos negativos. Então, o que acontece? Se você não tem o bem dentro de você, não pode ficar vazio. O que ocupa? O mal. É simples assim, né? E aí, mas a gente pensa assim, mas é tão difícil fazer o bem, é tão difícil, eu tento, mas não consigo. Aí tem uma perguntinha lá no Livro dos Espíritos que nos tranquiliza, que fala o seguinte, é a 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Olha o que Kardec pergunta, existe alguém que não pode fazer o bem? Aí os Espíritos, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Aí ele continua dizendo, é suficiente estar em relação com outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia a vida oferece essa possibilidade. Há dificuldade nisso? Entender isso? Não, nenhuma. Sabe por quê, meus queridos? Porque todos nós temos inteligência, todos nós temos potencial, todos nós já temos as oportunidades, todos nós temos potencialidades, todos nós temos, absolutamente todos nós. Nós sabemos amar, a gente ama nossos companheiros, nossas companheiras, nossos filhos, a gente já sabe amar, é só expandir esse amor para o próximo, é burilar esse amor para que, né, ele está dentro da gente, que a gente burile esse amor para o próximo, né? É muito fácil, a gente já sabe amar, a gente não precisa aprender ainda a amar, a gente já sabe, né? A gente tem potencial, todos nós sabemos fazer alguma coisa, todos nós sabemos fazer. Como somos poucos aqui, estamos entre irmãos, me permitam, né, alguns bons exemplos. A Ana cozinha, que é uma maravilha. Ela já me fez muito bem todas as vezes que me chamam para almoçar ou jantar na casa dela. O Zé me escuta que nem, né, ele é um excelente professor. Medinha com esses abraços, Dami com as suas colocações certeiras, e cada um de nós aqui, meus queridos, cada um de nós tem um potencial. É só a gente usar isso para fazer o bem, não é difícil fazer o bem. Aliás, é muito mais fácil fazer o bem do que fazer o mal, porque nós fomos criados para fazermos o bem, né? E conforme o texto
fizermos força na utilização do arado, se a gente não usar o arado, se a gente não usar esse potencial, a chuva vai cair e a gente nem vai perceber, né? Porque se a chuva cair e a terra não foi remexida, a semente não vai brotar. Então, quando a gente está fazendo bem, aí a gente tem que lembrar da outra, nós temos que lembrar da outra lei, né? Ação e reação. Se eu lanço bem para o universo, esse bem se potencializa e ele volta para nós potencializado. Isso é uma lei, não é porque a gente é bonzinho, não, isso é uma lei. Se você lança o bem no universo, ele se junta, ele é atraído por outras vibrações positivas e ele volta para nós potencializado. Então, fazer o bem e quando ele volta para nós potencializado, a gente tem condição de expandir melhor esse bem. Quanto mais a gente se potencializa, mais a gente expande o bem, né? Só que lá na resposta dos espíritos tem uma outra coisa importante. Ele fala assim: será preciso vivenciar o bem no limite das nossas forças. Quais são os nossos limites? Né? Eu me pergunto. Cada um de nós aqui tem um limite, porque cada um de nós aqui tem uma história, cada um de nós aqui está num momento da sua escala evolutiva, cada um de nós tem um limite. Qual é o nosso? Aí, o Espírito Miramês nos dá uma resposta muito interessante sobre os nossos limites. Ele fala assim: Miramês nos fala que devemos estar sempre prontos quando chamados para fazer o bem. Então, o nosso limite nunca chega ao fim se ainda estivermos prontos para fazer o bem. É porque ainda temos condições, então o nosso limite ainda não chegou. Eu diria assim, se você passa o dia inteiro entregando cesta básica e chega em casa e grita com a sua família, fica irado com a sua família, você ultrapassou os seus limites. Então, tome cuidado com isso, né? Agora, tome cuidado para não ultrapassar, porque nós temos que estar sempre prontos para fazermos o bem. Então, temos que tomar muito cuidado com os nossos limites. E aí entra a questão do descanso também, porque se a gente se propor a fazer tudo, alguma coisa vai sair mal feita. Então, a gente tem que ter clareza, respeitar os nossos limites. O cansaço que nos impede de fazer o bem não é um cansaço sagrado, né? Ele é apenas um cansaço físico que está consumindo suas energias. Ele não serve para absolutamente nada, a não ser te dar dor, né? Porque o cansaço sagrado, ele é prazeroso, ele te dá condições de continuar fazendo. Muitas vezes a nossa indiferença é por conta da monotonia da vida. Só que a gente esquece que mesmo que eu acorde de segunda a sexta, de segunda a sábado para fazer o mesmo trajeto para o meu trabalho, e eu acho isso monótono, eu tenho que lembrar que mesmo sendo o mesmo trajeto, todo dia tem algo diferente que eu posso observar. Basta eu não estar indiferente. Mesmo que eu pegue o mesmo caminho, basta eu olhar com um olhar mais aguçado, um olhar mais caridoso, um olhar mais fraterno, que eu vou ver algo diferente e eu vou aprender alguma coisa. Eu já contei numa palestra, não lembro se contei aqui, que quando eu não era espírita ainda, eu ia lá na minha cidade, eu ia à missa só para ir a algum lugar. Eu não sabia onde ia, eu ia à missa porque era mais fácil. E tinha um padre muito, além de bonitão, um padre muito bom, eu gostava muito das homilias dele. E uma vez ele falou uma coisa para mim que me marcou até hoje. Ele disse o seguinte: eu ia na missa das 10 da manhã no domingo. Ele falou assim: se você veio a essa missa e saiu exatamente como você entrou, volte na missa da tarde, porque você não aproveitou. Então é isso, se você fez o caminho e no final dele você não percebeu nada de novo, de bonito, você tem que fazer o caminho novamente. No dia seguinte,
perceba, não, eu ontem passei por aqui, o que eu deixei de ver? Porque a vida é muito bonita, a vida é muito linda. E se a gente vai se tornando indiferente para a vida vai se tornando cinza, né? Sem nenhum preconceito em relação ao cinza, é só uma simbologia, porque a vida é muito colorida. Então a gente tem que estar sempre olhando, sempre aprendendo. Essa coisa que a gente chama de tempo, né? Mesmo que a gente faça a mesma coisa, cada dia a gente pode fazer um tantinho diferente, pode melhorar um pouquinho, mesmo que seja sempre a mesma coisa, né? E quando a gente vê o colorido da vida, a gente fica melhor, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente leva as nossas problemáticas com mais tranquilidade, com mais harmonia. Não é que vai deixar de ter problema, não é que vai deixar de ter dificuldade, não é isso. Mas a gente é muito bom saber que a vida tem coisas muito bonitas, muito belas, e a gente está aqui para ser feliz. E para terminar, eu queria terminar com primeiro falar de um poema do Mário Quintana que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o que mata um jardim não é o abandono, o que mata um jardim é o olhar de quem passa por ele indiferente. Aí eu fico pensando, né, quantos jardins literais e simbólicos a gente passa por dia e não olha para ele, né? Quantas flores belíssimas devem estar nesse jardim que a gente não olha para ela, né? Quantas flores lindas devem estar ali, quantas coisas boas na vida que a gente não tem olhado por conta das nossas indiferenças. E para terminar, com um texto do Emmanuel ao arado. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, se a gente não for indiferente em relação à vida, a gente sempre vai ter pão no prato e celeiro guarnecido, são as colheitas da vida, né? Agora, essa frase aqui, esse pão no prato, me lembrou o ensinamento de Jesus na Santa Ceia, repartir o pão, né? Temos que repartir o pão. E a doutrina nos ensina que a fome, ela é individual. A fome, ela é, cada um sente, ela é individual, né? Mas a satisfação da fome é coletiva, porque nós temos que repartir o pão para acabar com a fome do próximo. E essa fome também, ela pode ser literal ou simbólica, né? Meus queridos, que bom, muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Bom? Querido Pai amado, nosso irmão maior, Mestre Jesus, gratidão por estarmos aqui agora, nessa sintonia maravilhosa, nessa sintonia de tranquilidade, de amor, de paz, que possamos nos fortalecer nesse momento, que possamos nesse momento encontrar soluções para todas as nossas dúvidas, todas as nossas, que saibamos quais portas devemos abrir nas nossas vidas, que saibamos quais palavras devem ser ditas, que saibamos quais atitudes devemos tomar para tudo aquilo que nos aflige. Que nesse momento possamos então ser fortalecidos com a ajuda da espiritualidade, de luz presente nessa casa. Que nesse momento também possamos pensar e enviar nos nossos corações amor e bênçãos para todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, sejam nas ruas, sejam nos hospitais, nos asilos, nas prisões, aqueles irmãos que ainda não te conhecem, Pai querido, aqueles irmãos que ainda não foram tocados nos seus corações ou que se recusam a
a conhecer a verdade, que eles possam receber muita luz, muito amor, que eles possam ser perdoados na sua ignorância, que nós possamos ser perdoados muitas vezes dos nossos deslizes, e que nossas casas nesse momento sejam abençoadas, que por portas e janelas estejam entrando uma luz divina, que limpa e purifica cada cômodo da nossa casa, que limpa e purifica os nossos corpos físicos, que limpa e purifica todos os miasmas negativos por onde passamos. Vamos pensar com muito amor em todos os nossos familiares, em todos os nossos amigos, em todos aqueles que gostaríamos que estivessem aqui, mas que não querem vir ou não puderam estar, que eles recebam muita luz. Vamos pensar com muito carinho, com muito amor aos nossos inimigos, aos nossos desafetos, que eles possam prosperar, que todos nós possamos nos tornar pessoas melhores e nos perdoar. Pai querido, Pai amado, que nossos corpos físicos recebam tudo aquilo que precisamos receber e que está de acordo com o nosso merecimento. E amorosamente pedimos por essa casa, que essa casa esteja sempre iluminada, que seus trabalhadores sempre abençoados e que eles tenham sempre essa alegria, esse amor nos seus corações para cuidar do próximo, cuidar de todos nós. Esteja sempre conosco, que assim seja.